Hoje é o nosso papo, nosso encontro de número 21, senhoras e senhores. Total de 52 mentorias dessa turma número 3 do Universo Prospere. Esse é o nosso papo de número 21 e hoje a gente quer tratar de um tema muito atual e, na minha opinião, sempre será atual. De uns anos para cá é um tema que sempre será atual, que diz respeito... na verdade, eu vou fazer um cross, né? Um cruzamento de várias informações que hoje elas se complementam. E anota para você, se você quiser. Quem prospera leva a sério esses elementos de maneira conjunta, não de maneira isolada. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, Alisson, tudo bem, meu amigo? Eu quero dizer para vocês algo sobre audiência. Quando eu falo de audiência, pode parecer que a gente está falando da audiência hoje na internet. Não que esteja errado, mas está incompleto. Hoje a internet é o alvo da nossa audiência, não é verdade? Para o nosso trabalho, para o nosso crescimento, independente daquilo que você faça, independente daquilo que você conduza, se você é um funcionário, se você é um empreendedor, se você empreende, se o seu produto é físico, se o seu produto é intangível, se o seu produto é um infoproduto, é uma aula, é um curso, enfim, é um acompanhamento, independente disso, é importante demais a gente ter noção de audiência. De que forma eu falo de audiência? Número 1, criação de audiência e condução de audiência. Então, a audiência é um dos pontos aqui. Agora, o que eu quero te dizer é que, como eu falei agora há pouco, hoje a audiência é medida basicamente pela internet. Existe a audiência da TV, existe a audiência do rádio, existe a audiência das mídias, que geralmente a gente tem. Mas, eu devo deixar muito claro para vocês que, olha só, parece que... Ah não, achei que tivesse dado um probleminha aqui. Eu tenho que deixar muito claro para todos aqui que a audiência ela existe offline também. Então presta bastante atenção. Às vezes você tem um perfil aquele perfil de que não quer botar a cara no celular, não quer aparecer. Tá tudo bem. Já falei várias vezes, tá tudo bem. Vocês perceberam que eu estou incomodado com o meu tupete hoje aqui, né? Com o meu cabelo. Aqui, Aqui, achei que tá me incomodando. Pronto. Tá tudo bem. Não há problema de você não querer colocar a cara na tela, cara na internet. O problema existe quando você ignora algo chamado audiência, entendeu? E a audiência ela existe também offline. Só que offline ela é menor, só que é mais segmentada. Por quê? Porque são pessoas que você lida pessoalmente, presencialmente. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Anotei várias coisas aqui que não podem deixar de ser ditas, beleza? Número 1, absolutamente tudo é audiência. Leve isso para a tua vida. Você levantou e foi para o trabalho, você levantou, foi para a padaria, você acordou, foi para a internet, você acordou, foi atender um fornecedor, você acordou, foi vender uma aula, você acordou, foi chegar no seu trabalho. Tudo, os lugares por onde você passa, os canais de comunicação que você frequenta, tudo é audiência. Já, Farton, se eu for na padaria, eu estou lidando com audiência? Sim. Você tem pessoas que estão na mesma padaria, no mesmo tempo que você, no mesmo horário que você tem clientes, funcionários, você tem fornecedores que estão ali no mesmo horário, no mesmo momento, os mesmos minutos que você está na padaria, eles estão também, e você faz parte da audiência deles e eles fazem parte da sua audiência, porque vocês estão sintonizados uns com os outros, ouvindo o que eles estão falando e vice-versa. Tudo é audiência. Se você mora numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, isso é mais comum ainda. Tudo é audiência. Não se trata só da internet. Aliás, muitas pessoas têm tranquilidade em lidar com a audiência pela internet e no presencial elas ficam retraídas, porque elas parecem que tem alguém fisicamente julgando elas e pela internet ela não está vendo alguém que está julgando elas, às vezes ela está com 1000 pessoas assistindo elas. Então, tudo é audiência, beleza? Absolutamente tudo é audiência. Se tudo é audiência, as pessoas que estão cruzando com você nos lugares fisicamente online, elas estão ouvindo a sua solução. Portanto, é importante a gente manter postura, é importante a gente entender como a nossa audiência está nos percebendo. Quando a gente entende como a nossa audiência está nos percebendo, a gente começa a dominar o jogo da audiência. Mas deixa eu aprofundar ainda mais esse assunto. Mesmo antes da internet chegar, tudo é audiência. Até alguns anos atrás, quando não existia internet, a audiência mais plausível que existia era da TV. E essa audiência media, inclusive, o valor da propaganda
no intervalo de determinados programas, porque é um programa de muita audiência, muitas pessoas irão ver a sua marca, a chance de você vender para aquelas pessoas era muito maior. Então a publicidade ali era maior. Isso acontece no rádio, isso acontece no jornal, na mídia impressa, enfim, tudo quanto é tipo de forma de expressão, formas de mídia. Não se trata, agora, aqui que entra um detalhe que é o segundo ponto. O primeiro ponto é a audiência. O segundo ponto é esse aqui. Não se trata de com quem eu estou falando. Se trata de com quantos eu estou falando. Tanto na internet quanto no presencial. Presta muita atenção nisso. Quem prospera leva isso muito a sério. Não se trata de com quem eu estou falando. Se trata de com quantos eu estou falando. É por isso que as pessoas que mais ganham dinheiro hoje, que têm grandes audiências, não conhecem nem 1% do seu público. Quando eu digo não conhecem, é não conhecem de entender quem é, de conversar com quem é, com quem seja, de fazer uma videochamada ou de frequentar, se for um negócio físico, frequentar a sua casa. Não conhecem. Por quê? Porque a primeira preocupação de quem prospera não é com quem você está falando, é com quantos você está falando. Não é para quem a sua mensagem está chegando, a sua solução está chegando. É para quantos a sua mensagem está chegando, para quantos a sua solução está chegando. Então não se trata de com quem, se trata de com quantos. Com quantos vai te fazer jogar o jogo grande da parada. Diga-se de passagem, a gente lida com isso no dia a dia. Se você posta um story, faz um post no feed, faz qualquer coisa na internet, numa rede social sua, você só faz isso para ver quantas pessoas se engajaram com você. Quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas salvaram, quantas pessoas visualizaram os seus stories. E isso hoje é ouro. Isso hoje é ouro. Tem pessoas que cobram 20, 30, no Brasil, tá? 20, 30, 50 mil reais por um story. Porque aquele story, em 24 horas, vai alcançar mais de 1 milhão de pessoas. Então, você é uma audiência muito qualificada, correto? Você não precisa ter esse número todo para levar a sério a audiência e levar a sério o que não importa hoje, no primeiro momento, com quem você está falando, e sim com quantos você está falando. Isso é regra do jogo grande, beleza? Agora, deixa eu dar sequência aqui à minha linha de raciocínio. Quando a gente fala de engajamento, engajamento é uma palavra que nos últimos anos se tornou muito popular por causa das redes sociais. Quem engaja, quem está em engajamento com você, quem está, portanto, interagindo com aquilo que você faz. Normalmente são pessoas que concordam com aquilo que você faz, curtiram aquilo que você faz, essas coisas assim. Engajamento serve para captar os sinais da sua audiência. Então vamos lá. Tudo é audiência. Portanto, não importa. São 3 pontos que eu ia cruzar aqui. Número 1, tudo é audiência. Número 2, não importa com quem, importa com quantos você está falando. Não importa quem está ouvindo a sua apresentação, importa quantos estão ouvindo. Porém, desses quantos é que entra o terceiro ponto, que é onde a gente estratifica e prospera. Beleza? Onde a gente estratifica e prospera. Se eu puder pedir para você darem um mudo nos seus microfones, seria incrível. Alguém deve estar com o microfone ligado aí? E aí fica o ruído aqui pra gente. Por favor, se vocês puderem dar um mudo nos seus microfones, quem não tiver, é lógico, né? Fica melhor, beleza? Então vamos lá. Engajamento serve para captar os sinais da sua audiência. Engajamento, leve isso para a tua vida. Engajamento não é uma vaidade. Se você pegar o engajamento e levar só como vaidade, você está privilegiando o seu ego. Anota para você, engajamento serve para captar os sinais da sua audiência. Você tem que, é tudo estratégia. Quando você posta alguma coisa, é para você entender quantas pessoas engajaram com aquilo, você captar os sinais daquelas pessoas, ou seja, daquelas que curtiram, por exemplo, quantas comentaram, se é nos stories da vida, aquelas que viram, quantas reagiram, enfim, para você entender os sinais da sua audiência. Quando você tem claramente os sinais da sua audiência, tem a ver com os caminhos mais rápidos para se conectar com a sua audiência. Deixa eu ir para a prática. Se eu posto uma foto, ontem eu postei um depoimento de um cliente meu lá do Pará. É o Lorival. Lorival, ele tem uma empresa de cookies,
famosíssimo, inclusive no Pará, ele é cliente meu. E eu postei um depoimento dele no meu feed. Aí algumas pessoas curtiram, vamos lá, algumas pessoas curtiram, parte dessas pessoas comentaram. E parte dessas pessoas compartilharam. Que onde eu quero chegar com isso? As pessoas que curtiram são uma audiência, são para quantos? As pessoas que comentaram, opa, deixa eu ver quem comentou, entendeu? As pessoas que compartilharam, eu falei assim, nossa, esses caras estão muito embaixadores do meu trabalho. Aí eu consigo estratificar para quem eu vou dar a minha atenção primeiro. Não é que eu não vou dar atenção para quem só curtiu. Claro que vou. Porque se ele curtiu, ele se engajou comigo, ele já mostrou que concorda com o que eu estou fazendo. Agora, para quem eu vou dar atenção primeiro? Para quem que eu vou mandar uma mensagem primeiro? Para quem que eu vou com quem que eu vou me relacionar primeiro? Para quem que eu vou entender e ouvir para entender as dores, os prazeres, quais são as soluções que essa pessoa precisa? Quem agiu primeiro. Então, eu postei, exemplo, vai. Estou dando exemplo meu, mas pode ser qualquer coisa que você faça. Eu postei, tiveram algumas pessoas que curtiram, algumas que comentaram e algumas que compartilharam. As que compartilharam já fui no direct e já troquei ideia com elas. As que comentaram eu respondi e chamei elas no direct. As que curtiram são a terceira ação. Entenderam? Por quê? Porque eu tive pessoas que fizeram parte de uma audiência e pessoas que se qualificaram dentro dessa audiência. Ou seja, primeiro eu entendi o que é audiência. Segundo, eu falei para quantos, pensei em para quantos eu vou falar. E terceiro, desses quantos eu falei, alguns vieram falar comigo, alguns deram um passo a mais. Aí eu vou para quem? Com quem? Entendeu? Aí eu pego um por um e vou me relacionar com esses. Primeiro, certo? Agora, você imagina uma pessoa que tem um número de seguidores que quando posta alguma coisa dá mais de 100 mil curtidas. Se não tiver essa segmentação, ele vai passar um mês conversando com quem curtiu e não vai fazer mais nada. Ou seja, tem que ter essa segmentação para que a gente entenda como prosperar utilizando a audiência. Só mais uma coisa que eu esqueci aqui. Aliás, que eu anotei e não falei ainda. Tem a ver com os caminhos mais rápidos para se conectar com a sua audiência, como falei. E conectar é igual conhecer suas dores e prazeres. Eu me conecto com a Júlia, minha esposa, quando eu conheço as dores e prazeres dela. Quando eu não estou nem aí para as dores e prazeres dela, eu não estou me conectando com ela. Eu estou querendo que ela resolva as minhas dores e prazeres. Então, eu estou sendo mais egoísta do que uma pessoa que se conecta com outra. Então, se conectar com as pessoas é igual conhecer as dores e prazeres das pessoas. Agora, se eu trouxer isso para o presencial, fica muito mais leve de se fazer. Se é um cliente que chegou na sua loja, se é um cliente que chegou na sua padaria, se é um cliente que chegou onde se trabalha, você já tem ali algumas etapas preenchidas. Aquela pessoa faz parte de uma audiência sua, de repente ela falou com alguém que te conhece, essa pessoa te indicou e foi lá para comprar uma roupa, foi lá para fazer um serviço de mecânica, foi lá para comprar uma peça, foi lá para comprar um carro, foi lá para comprar um serviço de acompanhamento, de coach, de direcionamento, foi lá. E essa pessoa, ela já veio de alguma audiência. Por isso que é importante a gente manter postura em todos os lugares que a gente vai. Porque tudo que está ao nosso redor é audiência também. A audiência de um cara que viu você falando no celular, na padaria, e o cara de repente viu, sabe quem é você porque te segue nas redes sociais, esse cara pode indicar você para um primo dele que chegou perto dele falando de uma coisa que ele percebeu que você resolve. E isso acontece muito, senhoras e senhores. É que a gente fica olhando muito para a internet e esquece do poder do presencial. E o presencial, ele já pula as etapas que a internet ainda faz a gente pular, percorrer. Então, não sei se está ficando claro, mas fique à vontade para me interromper e fazer perguntas. A partir do retorno que você tem, você dedica energia individual, como eu falei agora há pouco. Sempre é tudo sobre pessoas. Pega isso para você. Sempre é tudo sobre pessoas. Mas você precisa entender quais pessoas merecem o seu tempo e a sua energia primeiro. Então, voltando para o presencial. Se você tem uma loja, se você tem uma oficina mecânica, se você tem uma padaria, você tem o que for, você tem não interessa. Um negócio físico.
e a pessoa chegou até ali, ela já é a pessoa que está ali para interagir, ela já é a pessoa qualificada, ela já é a pessoa que está ali para você se conectar com ela. Ela já passou as duas primeiras fases de ser audiência e de se engajar com você. Porque se ela foi até o teu estabelecimento, se ela te ligou para marcar um horário com você, eu quero me conectar, eu quero te mostrar as minhas dores e prazeres e eu quero que você resolva isso para mim. Eu quero ser seu cliente, senão nem aqui eu viria. Correto? Mas tudo isso só acontece se a gente tiver atenção plena nessas 3 etapas. Audiência, primeira coisa de todas, tudo é audiência. Entender que essa audiência precisa cada vez mais aumentar, mais pessoas precisam saber do meu trabalho, mais pessoas precisam saber da minha solução, mais pessoas precisam saber do meu produto, mais pessoas precisam saber que eu resolvo aquele determinado, que eu sou especialista em determinada coisa, ou seja, eu entendo para quantos eu estou falando e me conecto com aqueles que se interessaram naquela solução que eu tenho para oferecer. A essa turma eu me conecto me relacionando. Por que eu estou chegando nessa parte? Porque eu sempre falei e sempre vou falar, venda é igual relacionamento, venda é igual relacionamento. Você quer vender? Você relaciona com a turma. Eu não saio de casa para vender, eu saio de casa para me relacionar. E se eu sou bom em relacionamento, eu vou ser bom em venda. Acabou, é isso. Agora há pouco eu estava falando com um cliente do Rio de Janeiro sobre carnaval. Carnaval, entenda isso. Eu não estou falando de pós-venda, não estou falando de se o meu produto agradou, se está dando resultado, se está dando... Não, estou falando de como é que foi o seu carnaval. Aliás, ele veio me perguntar aí como é que foi de carnaval. Eu estava trocando ideia com ele. Eu estou me relacionando. Se eu me relaciono, eu vendo. Porque relacionamento prevê reciprocidade. Reciprocidade prevê alguma coisa que tem que fazer por você. Normalmente a pessoa quer comprar de você. Esse é outro papo. Então, audiência, tudo é audiência. Não é só na internet que tem audiência. A internet tem audiência maior. Porém, se você for ruim de gerar audiência, ruim de gerar solução no offline, você vai ser péssimo no online. É só isso. Então, cuida bem da sua audiência offline também. Entenda para quantas pessoas a sua mensagem está chegando. Se você mora numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, repito, é mais um motivo para o qual você tem que ter uma postura impecável, uma postura de quem soluciona. Você não pode chegar, a tua reputação tem que ser a melhor possível. E quando eu falo cidade pequena, eu estou falando de até uns 100, 120 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo numa cidade de 100, 120 mil habitantes, como a que eu moro, em Votuporanga. Correto? Então, a audiência, tudo é audiência. Onde você vai, você está gerando audiência. O que você faz está trabalhando audiência. Então, se o teu objetivo, como eu sei que é prosperar, leva a sério a audiência. As pessoas que mais ganham dinheiro hoje no mercado online são as pessoas que são boas em gerar audiência. São as pessoas que, onde você vai, parece que estão você abre o micro-ondas, parece que ele sai lá de dentro. Você abre a geladeira, parece que ele sai lá de dentro. Então, tudo quanto é lugar que você clica. Por quê? Porque essa pessoa é boa em audiência. A gente tem que ser bom em audiência, dentro do nosso mercado, dentro do nosso nicho, online, offline, fim de semana, o que for. Porque se a gente for bom em audiência, vamos lá, a gente é bom em audiência. Número 2, a gente começa a entender e metrificar para quantos eu estou falando. E número 3, eu consigo entender agora para quem eu estou falando, que são as pessoas desse quantos que vieram falar comigo. Ou seja, torna-se uma engrenagem inteligente para você criar perspectiva, não criar expectativa. Que você entende tudo sobre como criar audiência, entender para quantos eu estou falando e desses quantos, aqueles que vieram se engajar comigo vão merecer a minha atenção primeiro. Beleza?